E aí pessoal, tudo certo? Hoje vamos falar sobre RAID. Você sabe o que é RAID? RAID, do termo inglês, na tradução significa matriz redundante de disco independente. Tá, mas afinal de contas o que é isso? É justamente nós fazer uma combinação de discos para garantir performance e segurança para o seu armazenamento. Vamos, por exemplo, usar o RAID 0. Você sabe o que é o RAID 0? RAID 0 é você pegar dois discos ou mais, vamos colocar 4 discos. E cada disco que eu tenho aqui é de 1 tera. Isso significa que no RAID 0, ele vai somar a capacidade dos 4 discos e fazer apenas um único volume, como se fosse um único disco. Ou seja, dos 4 discos, ele vai dar um total de 4 teras. No que é bom isso? Para você ter tamanho e velocidade. Afinal de contas, os 4 discos vão estar trabalhando com todo o desempenho para fornecer o RAID 0. Ah, mas Ronaldo, o que eu perco com isso? Se chegar a falhar um desses discos, o teu RAID todo morre, porque ele não tem redundância. Ok? Agora vamos para o RAID 1. O que é o RAID 1? É nós pegar dois discos de 1 tera e montar eles como se fosse apenas um disco só. Tudo que grava num disco, grava no outro. Para que serve isso? Segurança. Caso aconteça uma falha num dos discos, o outro continua funcionando sem problema nenhum. Você perde em espaço, mas ganha em segurança. Logo na sequência, vamos para o RAID 5. O que é o RAID 5? Esse é o mais legal. O RAID 5, você tem que ter no mínimo 3 ou 4 discos. Como que ele funciona? Ele vai gravar por paridade, ou seja, a mesma informação vai estar sempre gravada em 3 discos. O que acontece? 3 discos ele grava a informação e no outro disco ele faz o que a gente chama de paridade. 4 discos no RAID 5 de 1 tera, ele vai te dar um total de 3 tera. Você sempre acaba perdendo um disco para ter essa paridade e ele ter essa gravação assíncrona de forma que sempre vai estar disponível. Logo na sequência nós temos o RAID 6. O que o RAID 6 faz? Ele faz algo muito parecido com o RAID 5, porém você tem a opção de perder 2 discos. Ou seja, RAID 6 com 5 discos, você vai ter um total de armazenamento de 3 tera e vai ter 2 tera de contingência, 2 tera de redundância. Aqui eu posso falhar um disco que o meu sistema continua funcionando. Posso falhar o segundo disco que o meu sistema continua funcionando. Eu posso ter um RAID 6 com quantos discos eu quiser. Claro que existem alguns limites que a própria controladora ou o próprio hardware vai impor. Seja 12 discos, 24, aí vai do fabricante. Qual que é a grande vantagem nisso? É você ter segurança. E uma coisa muito importante, eu tenho um RAID aqui configurado, um RAID 5 ou RAID 6. Quando eu perco um dos discos, eu preciso automaticamente repor esse HD, repor esse disco, para que ele reconstrua a informação. O que a gente utiliza como padrão nisso é os chamados hot spare, que é o que? As espera quente, aonde eu tenho meu RAID configurado e tenho um disco configurado como hot spare. Se por um motivo um desses discos falhar, esse aqui que está como hot spare, ele entra em conjunto no RAID e começa a reconstrução. O tempo de reconstrução varia pelo tamanho do disco, mas não é o tamanho físico aqui não, tá? É o tamanho de armazenamento que ele tem. Por exemplo, um disco de 600 GB de 1 tera leva em torno de 4 horas para reconstruir. Quando trabalhamos com discos de 8 tera, 10, 12, 16, o tempo de reconstrução pode ser de até 7 dias. Então você imagina o seguinte, você tem o teu RAID bonitinho, falhou um disco, vai entrar outro, se ele levar 7 dias para reconstruir, durante esses 7 dias, nenhum outro disco pode falhar. Porque se chegar a falhar um dos discos, enquanto está reconstruindo, você perde toda a tua informação. Por isso que, quando usa discos de maior capacidade, opte em trabalhar com RAIDs no mínimo 6, não use o 5. Ou até mesmo o RAID 1 para ter espelhamento.
E por fim, nós temos o RAID 10. O que é o RAID 10, pessoal? Esse é mais legal. Eu tenho 3 discos em RAID 0, somando a capacidade deles, e eu coloco mais 3 discos em RAID 1, espelhando toda a informação que está no RAID 0. O que isso significa? Eu vou perder metade do meu armazenamento na capacidade, só que eu vou ganhar muito com segurança. Porque nessa configuração, 3 discos podem falhar que tudo vai continuar funcionando. Nunca esqueça de deixar os discos de hot spare. E aqui, eu tenho discos físicos, mecânicos, e aqui tenho discos SSDs. Aí você pode perguntar assim, Ronaldo, posso fazer RAID de SSD com HDD, com disco físico? Não. Você só pode fazer RAID se for entre SSDs ou RAID entre HDDs, entre discos rígidos. O que você pode fazer, claro, é ter 2 RAIDs separados, com 2 armazenamentos, mas nunca misturar eles no mesmo array que a gente chama, que é o mesmo membro para trabalhar em conjunto, tá? Pessoal, gostaram, curtiram? Ficou alguma dúvida? Nos contate, nos chame, curta e compartilhe.